Olá, pessoal! Aqui quem vos fala é Ana Beatriz Araújo, junto aos colegas Gustavo Cardoso e Juan Pedro da Silva, discentes da disciplina de História Medieval, turma 2020.1. Este é o canal História Medieval UFSC e hoje falaremos sobre o capítulo A Constituição do Senhorio e a Relação de Domínio do livro A Civilização Feudal, do ano 1000, a Colonização da América, do autor Jérôme Bachet. Jérôme Bachet, professor da renomada Escola de Estudos Superiores em Ciências Sociais, em Paris, e aluno de Jacques Le Goff, reconhecidamente o maior medievalista vivo, possui invejável currículo, em que constam alguns dos livros que mais profundamente sacudiram os medievalistas nos últimos tempos. Um de seus trabalhos mais importantes é A Civilização Feudal, do ano 1000, a Colonização da América, o qual usaremos sua edição brasileira do ano de 2006. Olá pessoal, aqui é Juan Pedro da Silva e eu vou falar sobre o que o autor denomina a raiz de toda essa relação de dominos entre senhorio e os seus vilãos. Como eram chamados os camponeses anteriormente? Isso não é um termo pejorativo, mas sim um termo que abrange as diversas áreas, os diversos grupos que formavam essa população do senhorio. Isso artesãos, pastores, camponeses, etc. Todas elas em submissão ao senhor feudal. É constatado o surgimento do castro, aldeias fortificadas que serviam mais como uma função de reagrupamento habitacional para que haja maior controle populacional sobre os camponeses ou os vilãos em geral. Porém, isso foi por pouco tempo, pois o reagrupamento habitacional não se faz sempre em torno de um castelo. Com isto, estas se tornaram formas de aldeias abertas, com o mesmo intuito, estabilizar o controle do habitat rural da Idade Média, através do reagrupamento populacional em um centro. No entanto, apesar de providenciar segurança, estes se encontrariam sob o domínio de um senhor, sendo a base para a criação do senhorio. A igreja também presente neste meio, reforçando ainda mais esse controle social. A relação de domínio se concretiza desde os encelulamentos até a cobrança de impostos e obrigações impostas pelo senhor aos seus servos. Entre essas obrigações também se caberia a lei, a participação militar, diversas taxas e etc. A servidão não era a forma central de exploração no feudalismo. Entretanto, era esta a intermediação entre escravidão e liberdade. Nas palavras do autor, o servo não é mais uma propriedade do senhor, assimilado ao gado, mas sua liberdade é marcada por importantes limitações. Bachet apresenta 3 marcas principais que limitam a liberdade do servo: o tchevage, um tributo pago quando se resgata alguém de cativeiro; a main morte, que impossibilitava a propriedade integral, rendendo ao senhor parte da herança do servo; e o for mariage, taxa paga, quando a partir do casamento adentra a limitação da liberdade matrimonial. A servidão, além da limitação quanto à liberdade, gerava exclusão e discriminação diante dos vizinhos livres. O pagamento de taxas também era um aspecto presente na questão da servidão. Algumas destas exclusivas ao castelo, dirigidas a cerimônias ritualizadas, que incluíam gestos de submissão. Havia também arrendamentos, incluindo taxas que podiam ir de valores pequenos a absurdos. A justiça senhorial é mais um dos fatores que agregam na questão da servidão. A justiça fundiária era o principal mecanismo dessa justiça senhorial, podendo multar ou confiscar
em casos de infrações como não pagamento de uma taxa, alteração de um limite de terras ou contravenção das regras de utilização das matas. Os camponeses também deveriam cumprir o direito da hospedagem dado ao senhor, onde este e sua corte ficavam uma quantidade de dias do ano abrigados e sustentados por seus servos. Fora isso, exigiam presentes ou cobranças extras, partindo do pagamento de um resgate, uma peregrinação, um casamento ou celebração familiar. Além disso, construções de fornos eram feitas para gerar mais taxas, assim como pedágios por passagens de rios ou de partes de caminhos. Somando todas essas exigências, né, senhoriais, como por exemplo a corvéia, a talha, a mão morta e outras obrigações, né? Essa dominação ela vai se mostrar bastante pesada, porque os aldeões vão viver geralmente com o mínimo vital. E eles vão ter como basicamente única preocupação assegurar a sobrevivência, porque era uma dominação extremamente pesada, né? Eles davam praticamente tudo para o senhor, prestavam serviço para o senhor feudal e isso acabava com eles, né? Basicamente. Contudo, né? Nesse setor sempre tem alguém melhor, né? Então vão surgir alguns aldeões que vão estar em condições melhores por disporem de uma superfície um pouco superior, por exemplo, de boas terras, e com isso eles aumentam o rendimento, né? E com esse rendimento, depois de quitarem as obrigações com o senhor feudal, eles podem comprar ferramentas, e aí com essas ferramentas já vai melhorar o trabalho da terra. E com isso também eles podem comprar alimentos que vão assegurar um regime mais equilibrado durante o ano. E assim vai melhorando a condição de vida deles. Segundo o autor, no século XVII, quase sempre aparece na aldeia uma elite de alguns trabalhadores. Eles se elevam a tal ponto que eles começam a recorrer ao trabalho dos aldeões mais desprovidos. E daí eles vão utilizar do trabalho deles para explorar suas terras, para obter uma ajuda. E com isso as tensões aumentavam, isso entre os próprios aldeões. E já ali na segunda metade do século XVI e durante o século XVII, essas tensões aumentavam notavelmente, porque tinha um conflito aí, né, para a questão do uso dos saltos. E vai ficar bastante acirrado, pois os senhores eles começaram a tentar controlar estritamente as florestas, estabelecendo zonas reservadas à caça, outras destinadas à renovação da mata, começaram a impor multa para todas as infrações cometidas e também taxando, né, os direitos de exploração. E daí os camponeses foram defender seus direitos costumeiros, né? Então eles vão afirmar que essas terras eles são parte da comunidade, né? Elas são terras comuns. E daí o Bachê no texto ele vai ter uma frase que ele vai falar assim, que em cada um dos aspectos da dominação senhorial existem ásperas lutas entre dominantes e dominados. Então não era uma coisa tranquila, não era uma dominação que todo mundo aceitava. Eles tinham bastante conflitos, tanto entre senhor e aldeão, como entre os próprios aldeões. Agradecemos a audiência e convidamos para você seguir ouvindo os podcasts.